Boa noite, pessoal. A nossa aula hoje vai ser sobre os terraços, né? Então, é uma prática mecânica utilizada para evitar a erosão nas propriedades, sejam elas propriedades de exploração agrícola ou exploração florestal. Obviamente, quando a gente fala de exploração florestal, costuma-se fazer plantios muitas vezes em desnível e não em curva, né, morro abaixo, por questões estruturais da planta, não que isso seja recomendado, mas muitas empresas, né, principalmente aquelas de grande exploração de papel, celulose ou de resina, costumam fazer. Então, isso é um problema sério em relação à erosão que se causa. Lembrando que nós fizemos agora algumas abordagens ao longo do semestre, e dentre elas falamos a respeito de erosão. Então, o terraceamento é uma prática mecânica para evitar esse tipo de erosão, seja ela inicial ou evoluindo aí até erosões mais severas, como aquelas em sulcos, e podendo se tornar vossorocas ou ravinas. Então, agora, alguns conceitos, definições e explicações a respeito dos terraços. Então, qual que é a principal finalidade ou a função desses terraços? Sem dúvida, né? Vai ser o combate, o controle ou evitar que a água, ao desprender as partículas de solo, né? Lembrando que o maior agente erosivo que existe é a chuva. Então, os terraços, a principal função deles é evitar a erosão a partir de uma barreira mecânica construída, né, na propriedade. E a água, né, as partículas de água, as gotas de água, quando caem no solo, elas possuem um efeito que é o chamado splash. Então, nessa figura aqui, na figura B, nós vemos que essa gota de água, quando ela cai no solo, ela tem uma energia forte em que faz com que haja separação das partículas desse solo. Então, essa separação do solo, no declive, ele vai ter esse transporte pela enxurrada e a deposição, então, nas partes mais baixas. E geralmente aí, qual que é o grande problema? As partes mais baixas são os rios, as lagoas. Então, é muito comum ao longo dos anos a erosão ocasionar o quê? Os assoreamentos. Então, uma das principais funções é evitar a erosão a partir de uma barreira mecânica, física, né? Então, a gente tem aqui um gráfico que mostra é, uma simulação de erosão em contrapartida da produtividade do milho. Então, a gente olha aqui que a produção relativa ela vai caindo muito em relação à quantidade de terra que é removida. Por quê? Porque quando você tira o solo, você está tirando principalmente as condições físicas, químicas e biológicas. Então, aqui, né, a produção relativa, ela chegando próximo a um teto de 92%, conforme nós vamos tendo essa remoção das camadas superficiais, é, que são as camadas que apresentam aí as maiores características produtivas, né, de fertilidade, a gente observa que aquela camada que não possui nem suplementação de adubo, nem de matéria orgânica, ela vai ter uma queda aí em torno de 20% da sua produtividade. Já aquelas que não apresentam capacidade nutricional, ela chega aí a ter perdas muito maiores, zerando aí a sua produção relativa em relação às demais com suplementação. Então, dentre os principais conceitos de como evitar a erosão, nós precisamos iniciar partindo do quê? Partindo de primeiro fato, evitando o despreendimento. Então, como que a gente consegue evitar esse despreendimento? Nós conseguimos principalmente com cobertura. Então, quando a gente tem uma cobertura de solo, nós conseguimos evitar que a energia cinética da gota da chuva atinja esse solo, ocasionando então o desprendimento das partículas, principalmente das mais finas, como as de argila, que é a parte mais fértil, né, que apresenta a maior característica de fertilidade. E segundo ponto, evitando o transporte. Então, como que a gente evita esse transporte? Construindo barreiras físicas é um exemplo.
A declividade, ela já existe, então é como se ela fosse uma rampa. Se nós temos a cobertura vegetal que evita esse desprendimento, ou evitar o transporte dessa enxurrada a partir da construção de terraços, nós vamos evitar dessa forma a deposição. E não devemos pensar de forma isolada. Não podemos simplesmente evitar o desprendimento, mas não evitarmos o transporte. Então, são manejos e técnicas conjuntas, integradas para evitar esse problema, né? Então, a cobertura vegetal, como eu falei para vocês, hoje a cobertura vegetal, além, obviamente, do incremento de fertilidade ao longo dos anos, ela possui essa caracterização de evitar, então, o impacto das gotas de chuva. O transporte, a gente pode dizer que está relacionado aos terraços, porque ele quebra a velocidade da enxurrada e, consequentemente, o carregamento e o transporte das partículas. E a deposição também seria, no caso, a construção ou, melhor dizendo, não o desmatamento, né, das áreas de preservação permanente, porque, por exemplo, nessa figura nós temos muito provavelmente aí um rio que passava nessa área e por falta dessa preservação, então você vê aí, né, a preservação de mata ciliar, o desmatamento, essa área que levou a enxurrada, ela houve o quê? Uma deposição das partículas de solo que fizeram com que esse olho d'água fosse, esse rio aí fosse assoreado. Então, com relação à definição, né, em termos, de acordo com a bibliografia, ele é uma prática mecânica que apresenta a principal finalidade de conservação destinada ao controle da erosão hídrica. Então, o terraço, né, como que é chamado, tanto na parte bibliográfica quanto na prática, a gente chama de terraço, ele é a construção a partir do quê? Ele é a construção de rampas, né? Desculpem, é uma barreira para evitar essas rampas e essa energia do carregamento das partículas. Então, nós parcelamos as rampas. E como que se parcela? A construção do terraço é como se fosse um monte que nós colocamos que se torna, então, a barreira física do carregamento das partículas, do desprendimento delas a partir do principal agente de erosão, que é a água. Então, retirar a terra de uma parte superior e depositá-la na parte inferior, né? Então, nós temos que fazer isso em nível, obviamente, fazer a construção do terraceamento em nível e também fazer com distanciamentos calculados, baseados em alguns fatores, principalmente na textura do solo, declividade e também aí, né, na prática cultural que nós temos inserida no sistema. Então, ele vai ser formado por um canal, que é a valeta que se retira e se faz o corte, né, do solo, e um camalhão, que seria onde vai ser depositada essa terra. Então, o nível original do terreno, ele está aí na seta, então o corte que é feito é depositado e assim sendo, nós colocamos o nível, né? O terraço no nível do terreno aí. Então, a finalidade seria a retenção e infiltração de água, para ela conseguir ser lentamente escoada e dessa forma permitir que haja absorção da água pelo solo, né? Então a gente consegue, como ela vai ter aquele camalhão, é como se a água fosse carregada e nesse momento que ela se depara com essa barreira física, ela vai ter maior infiltração. Além do que, a drenagem também ocorrer de forma segura do excesso de água que está ali naquela área e que muitas vezes não apresenta condições de infiltração rapidamente. Então, se nós temos um terraço, ele consegue segurar aquela água e infiltrar de forma mais lenta, sem ter danificação aí no terreno. Então, o terraço ele sempre vai proteger as faixas que estão abaixo daquele local construído. E ele pode reduzir de 70% a 80% essa perda de solo. Mas tem um entrave aí, que seria talvez a maior
desvantagem que são os elevados custos, né? Tanto é que o vídeo da Embrapa e o material da Embrapa, ele tenta trabalhar com um material que nós temos aí em propriedades rurais, mas qualquer propriedade rural, né, que é um arado e um trator, e nível de mangueira e treino, etc. Mas, teoricamente, os terraceadores, que são implementos que existem, são de elevado custo. E o maior problema está relacionado a, ao custo, né? Então, você vai ter o custo relacionado com a declividade e também a perda da área em que nós pensem que, retirando aquela parte de terra logo acima para a deposição do camalhão, aquele pedaço muitas vezes é perdido na produção, então a gente perde um pouco de área também. E ele é recomendado para declives superiores a 30% e mais de 100 metros de rampa. Tá? Então, se a gente tem 100 metros e tem uma declividade acima de 3%, nós temos aí a recomendação da utilização de um terraço. Então, a gente tem dois tipos de terraço. E quais seriam esses dois tipos de terraço? Nós temos os terraços que são conhecidos como terraços, desculpem, de infiltração e terraços de drenagem. Então, os de infiltração, eles são sempre em nível, como aquele que eu mostrei para vocês agora. Né? Então, ele apresenta as extremidades fechadas, a água, quando captada, deverá infiltrar entre esses terraços, principalmente, então, relacionado àquele canal, como eu mostrei, né, que é retirado da terra. Então, o solo ele vai ter uma boa precisa ter uma boa infiltração, porque se nós tivermos problemas com relação à infiltração, a gente vai ter ali um acúmulo de água muito grande, isso pode virar um problema. Né? Então, a gente tem aí alguns parâmetros a serem avaliados e também a gente tem que evitar a compactação nesse canal. Então, evitar aí o tráfego de máquinas, porque geralmente ali é uma área que fica com problemas. Alguns trabalhos de pesquisa apontam que se nós fizermos semeadura de gramíneas ou de culturas que são agressivas com o sistema radicular, que exploram bem, consegue aumentar, então, essa capacidade de infiltração. E os canais de drenagem já são outros tipos de terraços. E como são esses terraços de drenagem? Eles podem ser em nível ou possuir uma pequena declividade, que seria em desnível. Então, quando é em desnível, ele deve ter uma declividade de 0,1 a 0,5%. Como é o de em desnível de drenagem? É aquele que a gente tem aqueles bolsões que acumulam a água, né? Que desviam a água de dentro da lavoura e acumulam, então, naquelas grandes bacias construídas. E quando eles são em nível, eles devem ser curtos, então, de aproximadamente 100 a 150 metros. Né? Aqui a gente tem, ó, a foto de né, de drenagem. Né? Aqui a gente tem um problema também que pode ocasionar certos tipos de erosão. E aqui a gente tem, né, mais ou menos como é esse terraceamento. Então, sempre as linhas de plantio devem acompanhar a declividade, plantio em nível, e o terraço, por exemplo, construído aqui, ele tem uma pequena declividade, vai levar essa água num canal escoadouro, né, e assim direcionar a enxurrada, para que essa enxurrada não esteja levando aí partículas e danificando, então, a produtividade. Já falei isso para vocês, mas vou reforçar. Hoje, avaliando um custo dentro de uma propriedade, ou a importância que o manejo e conservação do solo existe, ele não chega a 10% da importância que é dada, a real importância. Muitos produtores hoje têm problemas nas áreas, principalmente com relação à parte física de solo, de compactação, de erosão, de perdas, e isso em decorrência à falta do quê? Da conservação desse solo. Então, alguns deles falam, eu não sei o que está acontecendo na minha área, eu estou perdendo produtividade ao longo dos anos, e está relacionado a isso. Então, porque não faz conservação, né? O próprio nome diz, conservação. A gente tem que conservar, porque o solo, quando perdido, ele não é recuperado. Aí, qual é o local para escoamento dessa água? Né? A gente geralmente direciona para uma mata nativa ou então uma floresta implantada, ou
para uma pastagem também que tem aí condições dessa infiltração. E aí aí parte de uma questão aí a ser levantada, né? Utilizar então um terraço de infiltração ou de drenagem. Então a gente tem que fazer algumas observações. Primeiro de tudo, a gente tem que levar em consideração as características físicas do solo, a declividade, a intensidade de precipitação na minha área, fazer um dimensionamento correto, porque estourar um terraço em meio a uma lavoura é um alto custo para você recuperar, fora as perdas ao longo desse problema que pode acontecer. E independente do tipo, né, ele deve receber uma manutenção periódica, como a limpeza, para evitar então que isso prejudique o bom andamento, né, o desenvolvimento. Agora a gente vai falar um pouco a respeito das formas de terraço. Então a gente tem o tipo Nichols, que ele é construindo quando a gente movimenta a terra sempre de cima para baixo. Então é um canal mais profundo e de forma triangular e é recomendado para áreas mais declivosas. Então é sempre de cima. Então aqui está a cultura, né? Então a declividade, a gente faz esse corte aqui, né? Representado por essa coloração azul e deposita então nesse chamado que seria o aterro ou camalhão, certo? De cima para baixo, né, no sentido da aração, aqui, e dimensionado de acordo com a declividade, a textura e necessidade cultural. A gente tem também o tipo mangum, que ele é construído quando a gente movimenta a terra simultaneamente de cima para baixo e de baixo para cima. Ele tem um canal um pouco mais raso do que o Nichols e ele é usado em declives mais suaves do que o Nichols. Então, o mango, a gente tem a movimentação tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Porém, a declividade aqui é mais suave, então não é uma declividade aí acima de 12, 13%. Então, a declividade aí que gira em torno até esse valor. Então, a gente também tem o que é considerado base larga e base estreita. Então, o que é a base? A base é exatamente a parte de baixo, né? Então, é do início, da onde é retirado, que é o canal, até o fim da construção do camalhão. Então, de base larga é chamada, ou conhecida também, né? De 8 a 12 metros, que é utilizado. Então, de 8 a 12 metros, tanto do início do corte à deposição, então, do material. Então, a vantagem é que ele permite o plantio no camalhão, porque como ele é de base larga, né, ele é menor e permite, então, o plantio. A gente também tem um tipo de terraço que é muito utilizado em canavial, que chama terraço embutido. Então, ele é um terraço interessante, ele permite uma estabilidade muito grande, então dificilmente ele vai ter problema em relação a estourar um canal, né, a estourar um terraço. Ele é indicado para solos mais arenosas, em áreas declivosas, tanto é que tanto a cana quanto o eucalipto geralmente são em áreas mais arenosas. Ele é dentre todos os terraços, ele é o que apresenta o melhor aproveitamento da área. Por quê? Porque você consegue plantar em praticamente todo o terraço. Então, quanto maior for o declive, mais estreita deverá ser a base, né, para manter a seção. Então, o terraceamento embutido, ele é dessa forma, né? Então, a gente tem que, ele só perde essa área aqui, tá? Para fazer o plantio. Então, o terraço embutido é um terraço um pouco mais elevado do que os demais e é retirado a terra, mas é retirado o solo, mas mesmo assim você aproveita muito da área para plantio, né? Diferente aí, por exemplo, quando a gente fala do base larga, olha a área que nós perdemos aqui de plantio, né? Então, os demais aqui, ó, olha a área que a gente perde. Já o embutido, ele tem essa vantagem, certo? Porque retira, assim, essa quantidade em relação a isso. O murundum, né? Ele vai ser construído com um trator de esteira, ele tem um camalhão com mais de 2 metros, ele é um canal considerado triangular, então a gente tem perda de fertilidade, porque raspa muito a terra, e uma perda de área considerável, né? Então, olha só,
esse aqui, né? O Murundum, ele é um terraço que ele é muito alto, mas ele tem uma perda considerável em relação aqui. A diferença, pessoal, é que o terraço embutido, ele é construído, então, nessa questão um pouco mais triangular, né? Vejam, é mais triangular aqui. Já quando a gente fala do Murundum, além de triangular, ele tem uma base muito grande em relação ao início dele. Então a gente perde uma área considerada e tem uma grande movimentação de terra. A declividade aqui também é elevada, né? Por esse motivo a gente tem que ter uma elevada por retirar essa caracterização. Então a gente tem aí o aterro, né? Esse tipo Murundum dessa forma. Outro tipo também que tem uma declividade muito grande são as de tipo patamar. E essa de tipo patamar é indicada para declives superiores a 18%. O que é um declive de 18%? É um declive que em 100 metros de área é como se nós tivéssemos uma queda de 18 metros, então é muito elevado. E eles são construídos transversalmente ao maior declive, né? Facilita bastante as operações agrícolas, vai minimizar muito a enxurrada dessas áreas, e eles são de fato verdadeiros terraços, a partir desses outros que se originam. Então, esses são os considerados e chamados em patamares, é muito comum utilizar em áreas de fruticultura. Vejam, né? Você tira uma área transversal e essa classificação, então, né, ela vai ser baseada no tamanho do terraço, né? Como eu falei para vocês. As de base larga, né, base estreita e base média. Então, de base estreita é de 2 a 3 metros, do início da retirada da terra até o final do camalhão. Base média aí de 3 a 6 e de 6 a 12, a gente tinha visto ali que podia ser de 8 a 12, né? A declividade, então, baseado na declividade, a gente vai utilizar a declividade, então, de 2 a 8, a gente vai usar de base larga. Por quê? Base larga, porque é mais suave, né? Ela pode ser menor e maior. E aí, né, de 18 a 50% de declividade a gente pode usar em patamar. Então, o patamar é o que eleva aí uma declividade em maior quantidade. Então, o espaçamento, diferente do material que eu enviei da Embrapa, ele pode ser levado em consideração a partir de uma equação, né, científica. Aquilo da Embrapa é algo mais prático, quando a gente fala que o produtor ele precisa tomar uma decisão e iniciar o processo de formação muito rapidamente, é interessante realizar, então, um estudo mais rápido. Já quando você tem aí trabalhos de pesquisa, a gente utiliza de forma mais criteriosa para desenvolver, então, uma fórmula que atenda bem isso, esse espaçamento. Então, quando a gente fala do espaçamento vertical, vai ser a distância entre um e o outro, né? Então, a gente leva em consideração um valor de tolerância para os solos, que é tabelado, a declividade em porcentagem, um fator de uso que está relacionado aí à forma como ele é utilizado e esse manejo, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala aí do fator de tolerância, que é o K, então a gente tem, por exemplo, solos com B estrutural, né, que são os argissolos, solos com B latossólicos, por exemplo, os latossolos, e os outros solos, né, a gente tem um fator de K mudado. Então, vamos lá na equação. Vamos lá. Quanto maior o K, maior vai ser o espaçamento, concordam? É diretamente proporcional, né? Ele está multiplicando na equação. Então, por exemplo, se eu pego aqui um argissolo vermelho e amarelo, ele tem um fator maior do que se eu pegar, por exemplo, um argissolo em Lins e Marília, né? O fator de uso, então vai de acordo com como eu utilizo o meu solo. Vamos supor, ó, da mesma forma que o K é diretamente proporcional, o fator de uso também. Então, nós temos aqui, por exemplo, um fator de uso
cana, milho, sorgo, 1,25. Se eu falar aí, por exemplo, ó, um reflorestamento, cacau, seringueiro, eu tenho um fator de 2, né? Agora, se eu utilizar aqui, ai, peraí, pessoal, só um instantinho. Se eu, se eu utilizar aqui, ó, feijão, mandioca, mamona, arroz, é menor. O fator de manejo. Então, se eu utilizar aqui, por exemplo, já o fator de manejo, ele passa dividindo. Aliás, desculpem aqui, ó, tanto o fator de manejo quanto o U e o M aí, a gente vai ter que quanto maior ele for, menor ele for, menor, né? Menor é o índice. Já aqui, esse espaçamento ele vai ser quanto menor, por quê? Por causa da utilização dos manejos. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, uma grade niveladora, uma grade aradora. Então, vai tudo depender do nosso manejo. Vamos lá, grade aradora ou enxada rotativa. Preparo primário, preparo secundário, restos culturais. Então, a gente vai ter um índice de 0,2, 0,5. Já um plantio sem revolvimento, solo, rolo faca, herbicida, que é o plantio direto, é 2. Então, aqui a gente diminui, tá, o espaçamento. A gente vai somar um com o outro e dividir. Lembrando que isso aqui é uma fórmula, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem um exercício para ser realizado. Então, eu vou dar um tempo para vocês realizarem esse exercício para compartilhar com relação aos resultados, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Obrigada.